Então, boa noite, secretário Matheus Simões, secretário-geral de Governo de Minas, recebendo aqui no 98 News. Boa noite, prazer recebê-lo. Boa noite a todos, Rodrigo, Everton, Paulo, ali. Bom estar aqui com vocês e com os ouvintes. Muito bem, pra gente começar a tratar então desse assunto, né, da pandemia, das ações do governo estadual, né, com relação ao combate aí à Covid-19. Ô, secretário, a gente começa esse bate-papo aqui, né, dizendo que o pico da pandemia, né, era previsto aí para o dia 15 de julho. O governo de Minas ainda trabalha com essa data ou houve alguma mudança com relação a essa data? Essa data está estabilizada em 15 de julho já agora há quase 3 semanas, o que nos indica que essa é mesmo a tendência estatística. Nós estamos chegando na última semana e meia de maior risco para a população, por isso é importante se manter em casa, se proteger o máximo possível. Secretário, as questões que nos chegam dos ouvintes, primeiro, boa noite, é sempre um prazer falar com você, Matheus, mas os ouvintes têm nos mandado questões e uma coisa que é comum que os ouvintes nos perguntem é do hospital de campanha. Eles sempre fazem essa questão. Nós falamos em números, em taxas de ocupação, damos ocupações superiores a 80%, algumas regiões de Minas até com a lotação chegando a 100% da ocupação dos leitos. E a pergunta inevitável é: o hospital de campanha será aberto quando e por que até hoje não foi aberto? Paulo, vamos lembrar, o hospital de campanha é um hospital de leitos clínicos, né? Um hospital para baixa complexidade. O objetivo dele é recepcionar pacientes com Covid e que não tenham espaço nos hospitais públicos de Belo Horizonte e da região metropolitana. Apesar de nós estarmos com um índice de ocupação nas UTIs relativamente mais alto, nós ainda temos uma disponibilidade grande de leitos clínicos, de leitos de baixa complexidade para atendimento de Covid neste momento. Então, abrir o hospital de campanha seria abrir uma estrutura provisória ao invés de usar as estruturas permanentes, que obviamente, por melhor que seja o hospital de campanha, os hospitais fixos de Belo Horizonte e da região metropolitana têm uma estrutura melhor. Mas como a pandemia está evoluindo e a gente sabia disso, nós nos preparamos para isso, o hospital estará aberto antes do pico para que ele possa receber os primeiros pacientes, caso seja necessário. Abrir o hospital de campanha sem que haja esgotamento da capacidade de atendimento nos hospitais comuns é gastar um dinheiro que não precisa ser gasto. Paulo, posso interromper? Porque você não me mandou roteiro hoje, então eu tô livre aqui, viu? Não me xinga não. Tem roteiro sim, você que não viu. Verdade, você sempre me sabotando. Secretário, tem sempre uma questão quando a gente fala sobre o hospital de campanha, por conta da gente estar aí com falando um português bem claro, um dos motivos de ter esse retrocesso na abertura do comércio em Belo Horizonte foi a questão do estrangulamento dos leitos. Isso foi a justificativa que o prefeito e o secretário de saúde, Dr. Jackson, também utilizaram para poder dar as devidas explicações e as satisfações para a sociedade, no qual ele está muito preocupado por conta disso. Só que quando a gente olha no âmbito estadual, você olha não só a cidade de Belo Horizonte para tomar essas decisões do hospital de campanha, que ele não foi feito para atender apenas a cidade de Belo Horizonte, e sim aos entornos e a toda Minas Gerais. Então você olha ainda Betim, Contagem, você olha Nova Lima, você olha algumas cidades que também está sendo gerido pelo trabalho do senhor e no final vocês tomam uma decisão. Então pode existir sempre uma má interpretação disso por conta de por que não abriu se Belo Horizonte ainda está regredindo na crise, porque é um dos municípios. Mas vocês usam um índice que eu acredito que é para colocar isso de uma forma muito clara, né? Mas duas coisas importantes, viu? Primeiro, Belo Horizonte não regrediu por falta de leitos. Belo Horizonte regrediu porque a abertura que foi feita tomou critérios não científicos e isso custou caro pro Belo Horizontino, tá aí pagando o preço disso de abrir shopping popular, ao invés de fazer uma abertura ordenada. Nós continuamos convidando todos os municípios que adiram ao Minas Consciente, o programa do governo do estado, que é apoiado pelo Ministério Público, é acompanhado pelas autoridades, tecnicamente é o mais adequado. Apesar disso, o que eu tenho chamado a atenção é para o fato de que Minas continua, como um todo, com resultados muito melhores que o resto do Brasil, inclusive a região metropolitana. Para que isso continue, nós precisamos, sim, de toda essa cautela. Nós até tínhamos recomendado à região metropolitana que tivesse reavaliado a abertura do comércio um pouco antes do que foi reavaliado, mas conseguimos manter ainda assim o pico para o dia 15. Belo Horizonte não está sem leitos clínicos, Belo Horizonte não está sem leitos de UTI e o estado responde com os seus hospitais próprios hoje por 30% de todo atendimento a doentes de Covid da capital. Então 30% de todos os doentes estão na nossa rede, no Eduardo Menezes, no Júlia Kubitschek, nos hospitais do estado.
Nós vamos continuar ampliando atendimento nesses hospitais e hoje mesmo entregamos novos respiradores para a Santa Casa, entregamos respiradores para o Hospital da Baleia, nós estamos entregando dezenas de respiradores todos os dias e é por isso que Minas Gerais expandiu mais de 1.000 leitos de UTI desde o começo da crise. Passamos de pouco mais de 2.000 leitos para 3.200 leitos nesse momento e vamos continuar expandindo, acreditamos que vamos chegar a 4.000 leitos até o final da crise. Isso tudo para garantir que as pessoas terão atendimento no momento em que a pandemia chegar no seu pior estágio. Aí as pessoas perguntam, mas Belo Horizonte, Minas Gerais está chegando no pior estágio agora, tão depois de Rio e São Paulo, porque nós nos organizamos e nos planejamos. Infelizmente isso é ruim, porque vai atrasando a saída do isolamento, mas é bom porque isso garante que nós não chegaremos àqueles índices de mortalidade que nós enxergamos em outros estados. Basta ver Rio de Janeiro, com menos população que Minas e 10 vezes mais mortes nesse momento. A gente fala sobre aquela questão, a gente espera nunca ouvir em Minas Gerais quando o médico fala sobre escolher qual paciente vai viver e qual vai morrer. A gente espera não ter que passar por isso em nenhum momento. Nós não passaremos. É isso aí. Secretário, boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no 98 News. Nós que acompanhamos, né, o noticiário diário, são muitas perguntas sem respostas, são muitas dúvidas sobre a Covid-19 e uma certeza, né, que falta unidade nacional nos protocolos. Então, eu gostaria de perguntar sobre exatamente cada estado tomar suas decisões de forma diferente. Isso confunde muito a cabeça de quem está do lado de cá e é completamente leigo, assim como até alguns especialistas diante de um problema tão sério, tão grave, mas parece que os estados também vêm tomando decisões diferentes e nenhum acertado, né? Porque os casos só crescem. Por que isso acontece? Por que não há uma unidade nacional nos protocolos? E aqui em Minas, por que o estado não tem uma unidade com o município? Ou seja, estado e prefeitura. Everton, vamos por partes. Eu acho que Minas Gerais tem acertado muito. Se não fosse isso, nós não seríamos o segundo estado com o menor índice de mortalidade no país, o menor no sul e sudeste. Volto a dizer, 10 vezes menos mortes do que o Rio de Janeiro, que tem menos população do que o estado de Minas. Mas, sobre a questão da unificação, 2 observações. Faltou, desde o início da crise, uma liderança nacional nesse processo. Não estou aqui criticando o presidente Bolsonaro, mas, obviamente, nós precisávamos ter lá no início um diálogo mais aberto entre o governo federal e os governos dos estados, e é por isso que o governador Romeu Zema sempre insistiu, não era momento de polemizar ou romper com o governo federal, era momento de tentar construir uma solução só para todo o país. Ainda que eu entenda que os estados são muito diferentes, eu acho que isso teria sido o melhor caminho. E também discordando um pouco do que você falou, o estado é muito alinhado com os municípios. Porque às vezes eu acho que nós aqui na capital ficamos focados num ambiente um pouco mais agressivo que se instala na política municipal, mas nós somos 853 municípios. 30% desses municípios estão dentro do nosso protocolo e mais de 50% seguem as nossas indicações em protocolos próprios. Então isso está bem alinhado. E é por isso que nós temos uma uniformidade muito grande entre as várias regiões, inclusive dentro da região metropolitana, as premissas do estado são seguidas por quase todos os municípios. Esse tom um pouco mais duro que acontece na comunicação que vem da prefeitura, eu acho que tem que ser inclusive superado. Eu queria fazer uma manifestação aqui, um desabafo. Eu admiro muito o secretário Jackson. Me assustei muito com a manifestação dele dessa semana, uma manifestação dura contra o estado, um estado que cuida de Belo Horizonte com mais dinheiro, mais leitos, mais hospitais, mais respiradores do que qualquer outro local do estado. Mas eu não me ofendo com isso, eu entendo que ele está sob muita pressão e eu queria chamar o secretário para retomar o ambiente de diálogo tranquilo, amistoso, colaborativo, construtivo, que ele sempre teve com a Secretaria Estadual de Saúde, verdade seja dita. As 2 secretarias sempre conviveram bem. E sobre problemas políticos, gente, o governador não politiza, vocês podem perceber que ele não se envolve nessa discussão do 1 a 1, fulano errou, Beltrano errou, não faz isso com o presidente, não faz isso com nenhum prefeito, ao contrário, ele é um mediador. Durante todos esses meses, toda vez que um município brigou com o outro, o governador passou a mão no telefone, ligou para os 2 prefeitos e tentou acertar as coisas. Foi assim com a questão das barreiras sanitárias, com as questões dos fechamentos de divisa, e tem funcionado. Nós precisamos de unificação no estado nesse momento, e aí concordando com você, Everton, para que as coisas andem melhor e mais rápido. Secretário, desculpa se vou chamá-lo de você,
pelo tempo em que a gente já conversa e pela franqueza como a gente tem conversado sempre. Aliás, essa é uma característica sua quando conversa com a imprensa. E a gente tem há muito tempo essa conversa, então, me desculpe se vou chamá-lo de forma direta. Mas você sabe que nós, jornalistas, somos bombardeados com informação. Cada informação a gente sai correndo atrás para buscar o fio da meada, para entender um pouco mais essa informação. Nesse caminho da busca da informação, eu conversei com pessoas ligadas à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FHEMIG. E de dentro da FHEMIG me veio uma informação, e por isso eu estou checando com o governo do estado essa informação, de que há dificuldades em aceitar as condições de contratação dos médicos para os novos quadros, em virtude do valor pago e do atraso de pagamentos por parte do governo. Procede essa informação? Como o governo está entendendo essa tratativa? Paulo, os profissionais da saúde são os primeiros a receber junto com a segurança todos os meses. Efetivamente, nós não estamos pagando no 5º dia útil, mas o mais tarde que eles receberam foi no dia 13 do mês. Infelizmente, é a condição do Estado nesse momento, mas nunca deixamos de pagar e temos pagado eles na frente dos outros servidores e em parcela única. O valor, efetivamente, estava fazendo com que os editais de chamamento de médicos da FHEMIG ficassem vazios, por isso que alguns meses atrás, vocês vão lembrar, nós resolvemos estabelecer um adicional para os médicos. Inclusive fomos muito criticados pelos enfermeiros naquela época, dizendo que a gente estava protegendo os médicos, e aí o governador explicou, falou, não é isso. É porque médicos, quando a gente está fazendo edital, nós não estamos conseguindo contratar todos que nós precisávamos. Conseguimos consertar esse problema, não temos tido editais vazios, é importante dizer isso, nós estamos conseguindo preencher os editais que a FHEMIG está soltando, mas a demanda por médicos está crescendo a cada dia. Então nós estamos sempre com novos editais, inclusive tivemos um encerrado semana passada, fizemos as contratações, lançamos outro nessa sexta-feira e vamos lançar outro segunda-feira para médicos de níveis diferentes, nível 3 e nível 1. Para dizer, continuamos contratando, não está faltando gente que atenda aos editais, mas a demanda não para de crescer. E a gente pode ficar tranquilo na necessidade de abrir aí o hospital de campanha, seja ele parcialmente, seja ele full, a gente terá mão de obra, insumo, equipamento, o que for necessário para que possa atender as pessoas. O hospital de campanha está montado, então não há dúvida sobre equipamentos. Nós temos a medicação necessária para operá-lo na reserva do governo e ele estará aberto antes do pico da pandemia, exatamente para que no momento da necessidade ele possa atender. Eu volto a dizer, abrir antes é jogar dinheiro fora, o governo trata com muita consciência o pouco dinheiro que tem, todo mundo sabe da dificuldade que é a situação financeira do estado de Minas Gerais. Mas não há nenhuma dificuldade de colocar o hospital de campanha aberto no momento necessário. Óbvio, o pico está chegando, o momento necessário também está se aproximando. Não só o hospital de campanha, continua fazendo um trabalho de abertura de novos leitos hospitalares em situações mais complexas, mais completo, inclusive. O Eduardo de Menezes vai inaugurar quase 50 UTIs ao longo das próximas semanas. A primeira ala adicional vai ser inaugurada na quarta-feira, se não me falha a memória. Volto a dizer, temos respiradores que vão virar leitos habilitados sendo lançados na Santa Casa, sendo lançados no Hospital da Baleia, para falar só de Belo Horizonte e região. Mas uma informação importante, nós já habilitamos mais de 1.100 leitos de UTI do estado desde o começo da pandemia e nesse último mês nós já distribuímos mais de 500 respiradores para os hospitais. Então nós estamos sim em condição de enfrentar o pico da pandemia que se aproxima. Secretário, deixa eu pegar uma... Quando o senhor fala em habilitar leitos, o senhor fala em novos leitos? São leitos, Paulo, que foram construídos por hospitais, porque vamos lá, vamos separar a saúde pública em Minas Gerais, ela é conduzida por hospitais da rede FHEMIG, são só 20 hospitais, e por mais de 450 hospitais conveniados que são filantrópicos ou municipais. Então, quando eu falo em inaugurar leito, eu estou falando de leito do governo do estado, mas são poucos hospitais. Quando eu falo de credenciar leitos, são leitos nesses hospitais que a gente paga o leito. Então, a prefeitura expandindo o leito e o estado pagando, ou um filantrópico expandindo e o hospital pagando. Então, essa expansão de mais de 1.100 leitos são leitos que não existiam para o atendimento à população mais pobre, à população que usa o SUS e que agora estão à disposição. Alguns são leitos novos e alguns, a maior parte, são leitos novos, construídos agora, e alguns são leitos privados que os hospitais resolveram ceder para uso público neste momento. Deixa eu pegar uma pergunta aqui, secretário, tem muita gente ouvindo a gente no interior também, e o Adriano, lá de Teófilo Otoni, tá te perguntando aqui, ó, nossa região possui cerca de 1 milhão de habitantes, e a saúde aqui já era precária antes do Covid, agora estamos ainda mais preocupados. Gostaria de saber do secretário quais ações estão sendo tomadas em relação à região nordeste de Minas, aí no enfrentamento à Covid.
Teófilo Otoni é uma cidade que está sofrendo bastante também, né, com a pandemia. Curto, médio e longo prazo. Curto prazo, expandimos em mais de 50% o número de leitos com respiradores no hospital de Teófilo Otoni, exatamente por conta da fragilidade do sistema de assistência em todo o vale. Médio prazo, estamos prontos para ampliar ainda mais esses respiradores lá à medida que esses leitos adicionais forem se esgotando. Isso não é ainda a situação. Longo prazo, nós precisamos retomar, e isso é uma prioridade para o governador, as obras do regional de Teófilo Otoni. O governador assumiu esse compromisso agora, no começo da pandemia, dizendo: nós não passaremos de novo pela situação de desassistência que o estado está hoje. Os regionais de Teófilo Otoni, de Governador Valadares, de Sete Lagoas, serão terminados ainda nessa gestão. Secretário, rapidamente aqui, Rodrigo, os hospitais Mário Pena e São Francisco, né, nós temos uma informação, através de suas direções, de que respiradores prometidos pelo governo do estado não foram enviados. O que o senhor pode falar sobre esse assunto? Nós estamos entregando dezenas de respiradores todos os dias. Como eu disse, só no mês de junho nós entregamos mais de 500. Mas nós dependemos de documentação dos hospitais que demonstrem pra gente que eles estão em condição cadastral de receber os respiradores. Isso é um processo burocrático. Então, infelizmente, a gente não consegue entregar eles todos de uma vez. Mas todos os hospitais estão recebendo todos os dias. Aí eu volto a chamar a atenção. Hoje eu tenho certeza que nós entregamos só em Belo Horizonte mais de 40 respiradores. Isso vai continuar evoluindo nessa velocidade ao longo dos próximos dias, e nós não estamos com leitos de UTI saturados. Então nós temos esse tempo que está sendo administrado para que a população esteja atendida no tempo. Secretário, hoje a gente olhando Minas Gerais, a gente tem aí Belo Horizonte, obviamente, como uma capital que acaba tendo uma atenção especial por conta de estar até mesmo a região mais populosa e também bem atingida, mas tem a região do Triângulo também. Como que vocês estão avaliando hoje essa gestão assim da pandemia? Como que ela está se espalhando, como que ela está se desenvolvendo, e tem algum ponto que é de maior preocupação para vocês, e por conta até mesmo disso, porque às vezes aquela região ela não tem um número expressivo, mas ela já sofria, como é o caso de Teófilo Otoni, de uma estrutura muito defasada. O Minas Consciente trata o estado em 14 regionais, são as regionais de saúde. Em cada uma delas nós analisamos basicamente duas coisas: número de casos e capacidade assistencial, número de leitos desocupados. Nós temos um problema evidente no Triângulo Norte, a região de Uberlândia e em torno, porque nós tivemos um surto naquela região, a situação já regrediu, mas nós ainda temos um número de hospitalizações superior ao que seria o desejável, e o tranquilo, nós estamos trabalhando lá, está sendo expandido, não faltou leito, mas o sistema lá foi muito pressionado. O Triângulo Sul não tem o mesmo problema, a região de Uberaba, mas o sistema deles não é integrado com o nosso, então nós temos muita dificuldade com os dados do Triângulo Sul. Nós sabemos que não há uma crise de exaurimento de vagas porque a gente faz acompanhamento físico, mas isso é um dos problemas que ficou muito evidente. Não há um sistema nacional de unificação de dados de internação confiável. O SUSFácil não traz os dados com a confiabilidade que seria necessária para acompanhamento de ocupação de leitos num momento de emergência geral como esse que nós vivemos. Cada hospital gere bem os seus leitos, mas na hora que você precisa fazer uma leitura de rede, algumas regiões nos dão muito trabalho, o Triângulo Sul é uma delas. Secretário, falando exatamente sobre isso, e é claro, respeitando e sabendo que por lei a autonomia dos municípios deve ser respeitada, quando o STF decidiu dessa forma, ele só fez interpretar o que é a lei. A gente vê, por exemplo, algumas regiões do estado e algumas cidades que são médias e que não aderiram ao Minas Consciente por razões políticas, por razões próprias a cada município. O estado tem como intervir nessas regiões? Porque nós recebemos algumas informações de pessoas que moram em cidades que não aderiram ao programa Minas Consciente e que há um descontrole por parte da ação do prefeito nessas cidades, o que pode até comprometer regionalmente o exercício de proteção que o governo faz com seu programa Minas Consciente. Eu não tenho como, Paulo, como representante do governo do estado, agir sobre as prefeituras. Então o governador é muito respeitoso nisso e a gente tem caminhado num processo de convencimento. Como é que eu convenço? Olha para cidades que estão no Minas Consciente e para as que estão fora, e nós vamos ver que quem está do lado de dentro está tendo uma evolução mais contida, quem está do lado de fora está tendo uma evolução descontrolada. Olha, qual foi a pior região em termos de evolução de casos nos últimos 21 dias? Região metropolitana. Tem nenhum município que tenha aderido ao Minas Consciente. Aí você olha as regiões que estão aderidas, nós temos inclusive regiões que estão avançadas em ondas
na frente, em ondas brancas. Por quê? Porque estão seguindo em maior volume o Minas Consciente. Então, a gente tem tentado cooptar os prefeitos pelo exemplo de sucesso em outras regiões. Mas eu tenho insistido, não há aqui nenhum desejo de capturar politicamente nenhuma vantagem em lançar o programa. Qualquer município que queira adotar o nosso protocolo e chamar do que ele quiser, de BH consciente, ele pode fazê-lo, não há aqui... É uma guia, né? Ele foi feito para ser mais uma guia para a pessoa saber a forma de gerir. E é por isso que eu estou dizendo que mais de 25%, quase 30% dos municípios estão formalmente aderidos, mas a gente já tem a informação de que mais de 50% dos municípios aderiram a protocolos que são os nossos. Problema nenhum, basta que eles tenham esse cuidado de aderir a protocolos técnicos e cientificamente adequados. Secretário, quando a gente fala sobre politizar a pauta, a gente até falou isso, se não me engano, foi anteontem ou ontem, Paulo, você me corrige, acho que foi anteontem, que a politização da pauta é quando você obriga a pessoa a escolher entre um lado ou outro, ou você vai para casa ficar trancado e proteger a vida, ou você vai para abrir o seu comércio sem e colocar em risco sem máscara. E eu falo e repito que o caminho do diálogo, ele nos mostra a possibilidade dessas pautas andarem simultâneas e de forma respeitosa, preservando a economia e ao mesmo tempo preservando o maior número de vidas. A questão da politização da pauta, no meu ponto de vista, é quando a gente recebe uma leitura de uma cidade agindo de uma forma completamente desproporcional àquilo que está sendo feito, pouco razoável com aquilo que está sendo feito. Numa direção ou na outra. Uma direção ou na outra, e que realmente acaba contaminando a pauta. Então, quando você quer abrir um pouco a cidade, você já lê aquela atitude errada do prefeito e se contamina na pauta. Poxa, vai abrir, vai matar igual matou em tal cidade, vai fechar, vai quebrar igual quebrou tal cidade. E a gente chega numa situação até aqui em Belo Horizonte que a gente nem sabe, né, Paulo, por que abriu, por que fechou, quais são os critérios utilizados pela prefeitura de abertura ou fechamento, o que eles justificam não se comprova naquilo que a gente conseguiu apurar até o momento, e no sentido da gente também perder um pouco da previsibilidade, que a gente não morre a economia de uma cidade não é pelo presente, é pelo fato de você não ter perspectiva. O empresário, ele não tendo um olhar pelo futuro, enxergando um caminho para ele poder seguir ou se ressurgir a sua empresa, fazer com que ela tenha mais vida, ele precisa do mínimo de previsibilidade. Não é o que acontece. O índice de confiabilidade na economia é o mais importante para indicar crescimento de médio e longo prazo no mundo. Você pergunta para as pessoas, você acredita que o futuro será melhor? É exatamente se a pessoa consegue ter previsibilidade e se ela acredita no que está sendo dito. A expectativa da guerra mata mais do que a própria guerra. Isso. Então, se a gente não conseguir trazer essa previsibilidade e seja aquilo que você falou, você pode colocar o nome do programa que quiser, mas seguindo pelo menos algum programa, nem precisa ser o de Minas, mas não dá para ser igual. Qual foi o prefeito, Paulo? Foi o de Contagem, que estava querendo se espelhar no protocolo de São Paulo. A gente falou, mas não dá para escolher um pior, cara. Não é possível, vai no Equador. Agora, secretário, nessa sua linha de pensamento da previsibilidade ou do entendimento, eu sei que previsibilidade não há, mas você tem lidado lá dentro do governo com dados, com números, com movimentos científicos, com protocolos. Existe a possibilidade de que se comunique à população uma forma segura de entender esse caminho que será percorrido até, por exemplo, o pico, que ainda se pretende ou se mantém em 15 de julho, que características de previsibilidade há nos exercícios de governo feitos dentro do governo de Minas Gerais? No que diz respeito à forma de estar na rua, comprar, circular, atuar comercialmente, entrem no site do Minas Consciente. Digita lá, gente, Minas Consciente Covid, que você vai entrar direto, né? Ninguém mais digita o www. Não, põe no Google, né? gente. O Google vai mandar você. Minas Covid, ele te manda lá. Lá tem um item, uma linha só para o cidadão, em que ele bate lá, vai falar para ele na padaria como é que deve ser, no supermercado como é que deve ser, na farmácia como é que deve ser, na loja de roupa como é que deve ser. Nós temos categoria a categoria de atividade dizendo como é a forma segura de estar operando, de estar na rua, de estar fazendo as suas atividades. Agora, do ponto de vista de evolução clínica, Paulo, só que a gente falou de protocolo e as pessoas acabam também falando muito de protocolo de tratamento, então, o protocolo de evolução dos quadros. Do ponto de vista clínico, nós ainda estamos lidando com o desconhecido. A verdade é que a ciência médica não sabe exatamente ainda o que está acontecendo. Vou te dar um dado concreto para a gente avaliar. Na Espanha, não se está mais morrendo como se morria há 30 dias atrás, o número baixou drasticamente.
mas os últimos testes, as últimas avaliações de testagem em massa mostram que menos de 20% da população se contaminou. Então, por que parou de haver contaminação e morte? Infelizmente, nós ainda não temos essa resposta. O que a gente pode, e aí eu vou discordar do que foi dito esses dias, eu não lembro por quem aqui em Belo Horizonte falou assim: não tenho nada para aprender com o exemplo dos outros. Nós do Estado temos muito a aprender com o exemplo dos outros. A gente presta muita atenção em cada ato de cada prefeito e de cada governador, de cada país, para entender o que deu certo e o que deu errado. Nós sabemos que deu certo usar máscara, nós sabemos que deu certo usar álcool gel, nós sabemos que deu certo não ter as pessoas aglomeradas na rua. Mas nós também sabemos que não teve nenhum resultado a maior parte dos lockdowns que foram feitos, aqueles que impedem funcionamento de indústria, supermercado, farmácia, que isso não teve nenhum efeito positivo. Nós tivemos alguns exemplos nos Estados Unidos muito claros que mostram que isso não teve efeito prático. Então, em alguns casos até aumentaram a curva, né? Exato. Teve uma semana em Nova York que eles fizeram lockdown e o número aumentou. Nós temos tentado aprender com os erros dos outros, porque é mais barato em termos de vidas aprender com o erro do outro do que ter que errar para aprender depois do erro. Secretário, nós assistimos imagens e ficamos estarrecidos com o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Berto, você fez alguma coisa com o seu áudio aí, viu? Seu áudio tá dando uma picada aí. Parecendo o Robocop. Não, melhorou, tá a mesma coisa. Você usou alguma coisa aí, Everton, enquanto você estava escondido aí da gente? Você tá com a voz de que quem tá com algum problema de garganta, e aí é meio perigoso. É uma credibilidade com essa voz. Não, tá rachando aí. Então eu volto já. Não vai ser. Tá bom, vamos lá. Então eu aproveito e faço uma pergunta. Desculpa. Diga lá. Aproveito e faço uma pergunta para o secretário, que é nesse sentido do entendimento futuro do que pode acontecer. Os governos todos tentam fazer programas que socorram ou que pretendam socorrer as atividades dos empresários, protegendo empregos. O governo federal tem o seu programa, o governo do estado também o tem. A prefeitura de Belo Horizonte parece que hoje surgiu a possibilidade de uma luz no fim do túnel com relação a impostos, porque até então não tinha se manifestado. O governo do estado está preparado, mesmo sabendo que temos finanças combalidas no estado, para uma retomada da economia, que me parece até já está acontecendo pelos números que foram divulgados hoje. O setor da indústria parece que já consegue estar respirando. O governo do estado tem preparação para acompanhar essa retomada? Existe reserva, pensando que essa retomada também demandará de esforço do governo? Paulo, não existe recurso, mas o bom desempenho de Minas Gerais, e eu volto a dizer, dos 853 municípios de Minas Gerais ao longo dessa pandemia, de um estado absolutamente quebrado, mostram que gestão pode muito mais do que dinheiro nessa hora. Há 60 dias atrás, o governador deu um comando aos secretários. Ele disse: com exceção da saúde, da segurança e da assistência social, que devem estar completamente focadas no atendimento da população neste momento, e dos órgãos de controle, que devem fiscalizar para não haver corrupção nem desvio, todos os outros secretários devem se dedicar a pensar o que vai acontecer quando a pandemia acabar. Porque Minas Gerais precisa sair na frente. Eu fico muito preocupado com o fato da gente ter conseguido atrasar a curva, isso fazia parte do planejamento, para que isso não se transforme numa penalização de quem fez o que precisava ser feito, entende, Paulo? Entende? Porque, assim, se eu começar a atrasar a recuperação econômica, então nós temos absoluta consciência do dever do Estado de conseguir puxar Minas Gerais para fora da crise com mais velocidade, já que nós conseguimos retardar o ponto máximo. Os secretários estão todos prontos para isso. Não é à toa que o governo insiste em manter o anúncio dos investimentos que têm sido feitos ao longo dos últimos meses. Nós anunciamos uma série de obras no estado, não paralisamos as nossas obras de infraestrutura. Vamos anunciar na próxima semana novos programas. Estamos com o BDMG emprestando mais do que emprestou nos últimos anos, porque nós precisamos criar esse ambiente para, terminada a crise de saúde, a gente não viver uma crise profunda econômica. A indústria também se manteve o investimento, a Fiat, ela informou que vai manter o investimento que havia sido previsto. Nós estamos em contato com todos aqueles que tinham feito protocolos assumindo investimentos, para que eles não desistam dos investimentos em Minas Gerais e tentando atrair novos investimentos mesmo neste momento. Aliás, é um bom momento para preparar o futuro, porque a gente sabe que muita coisa vai precisar ser feita depois desse momento. Muito bem, 7h37, vamos fechando aqui com o secretário Matheus Simões, tem compromisso depois aqui do programa, a gente já está atrasando o secretário aqui. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui.
Prazer recebê-lo. E o espaço na 98 está sempre aberto aí para esclarecimentos para a população, né? O governo do estado está à disposição de todos vocês, lembrando que aqueles que puderem devem ficar em casa, aqueles que não puderem circulem com moderação e não estamos chegando aí no estúdio? Tá, Everton, mas a gente tem que fechar. A gente tem que fechar, que ele tem um horário, o secretário tá com horário. É a minha última aqui, porque eu tava de Louis Armstrong, agora eu tô de Barry White. Duvido, você faz rápido essa pergunta. De um espaço, é rápido aqui, é porque é o seguinte, o secretário falou sobre aprender com erros e acertos, né? De outros lugares, de outros países, de outros estados. É um assunto que diz respeito, obviamente, à prefeitura, mas eu queria saber o posicionamento do governo sobre o que foi feito no Rio de Janeiro, com a abertura de bares e restaurantes, e o que está sendo proposto em São Paulo com a abertura de casas de shows e também de cinema, secretário, por gentileza. Bom, se eles tivessem visto o que aconteceu em Belo Horizonte quando abriram os shoppings populares, eles talvez pensassem um pouco melhor em reabrir esse tipo de atividade. Eu fiquei absolutamente abismado com as cenas do Rio de Janeiro que eu vi hoje. Não, o Leblon ontem estava como nunca na vida. Não esperem acontecer nada disso em Minas Gerais. O mineiro vai sair melhor dessa crise, vai sair melhor dessa pandemia, porque nós somos um povo consciente, ordeiro, cordato, consciente do que precisa ser feito. Eu espero, inclusive, que esses estados repensem o que está sendo feito lá, porque o risco de saúde para as suas populações e para quem está nos estados vizinhos, e nós somos um dos estados vizinhos, passa a ser um risco que me preocupa. Tomara. Secretário Matheus Simões, obrigado pela sua participação aqui no 98 News. A gente